Medo de falar em público é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Tem pessoas que só de saber que tem que fazer uma apresentação, seja ela para muitas, para poucas pessoas, para públicos muito qualificados, para públicos não qualificados, já fica totalmente desesperado. Garganta seca, frio na barriga, o coração acelera, as mãos começam a suar, as pernas começam a tremer e tudo isso acontece por quê? Por causa do tal medo de falar em público. Então, se isso já aconteceu com você, se isso acontece com você, se isso tem impedido você de fazer apresentações, então presta atenção nesse vídeo que nós vamos ajudar você a definitivamente mudar isso de uma vez por todas e superar o tal medo de falar em público. Meu nome é Everson Barbosa, sou diretor da Transformatória Communication School, a maior escola de oratória do sul do Brasil, e hoje eu vou falar para você como superar o tal medo de falar em público. E o que eu vou falar para você hoje, talvez você não tenha ouvido em nenhum outro lugar. Por quê? Porque é fruto de muito estudo nesses quase 15 anos aí, ajudando pessoas a se desenvolverem, ajudando pessoas a superarem o medo de falar em público. E o que eu vou falar para você hoje é a forma mais inteligente de vencer o tal medo de falar em público. E algumas coisas não vão fazer sentido inicialmente, mas é importante que você faça para você ver o resultado e aí, consequentemente, superar esse tal medo. Eu tenho certeza absoluta que vai funcionar com você, como tem funcionado aí com esses mais de 9.000 alunos que a gente já atendeu em todo o Brasil, Estados Unidos e Angola. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é o seguinte: não existe medo de falar em público. É isso mesmo, não existe medo de falar em público. O que de fato existe é medo de falhar em público. Existe uma diferença entre medo de falar e medo de falhar. O medo de falar pressupõe que você tem que evitar a fala e automaticamente, quando você evita isso, você não consegue se desenvolver nessa habilidade. É impossível você ser um grande comunicador, se tornar uma pessoa que fala bem em público sem se oportunizar a fala. Agora, o que é que você tem que fazer inteligentemente? Você tem que se preparar para não falhar em público. Porque se você estiver falando e tiver um grupo pequeno, pessoas que você já conhece, pessoas que você não tem vergonha, qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum. Agora, se é um grupo grande e você erra e você falha, isso sim é um grande problema. Então entenda que não existe medo de falar, existe medo de falhar. E essa pequena mudança de chave já vai dar um grande insight para você, principalmente aqui, ó, na sua mente. Porque as pessoas que têm medo de falar evitam a fala. As pessoas que têm medo de falhar evitam a falha. Consequentemente, quanto menos elas falham, mais elas ficam confiantes, mais elas se sentem preparadas e melhor é a sua performance. Ponto. Um outro detalhe é o seguinte: todas essas reações psicoemocionais que acontecem, frio na barriga, garganta seca, coração acelerado, rosto vermelho, rubor na face, mão suando, tudo isso são o que a psicologia chama de respostas emocionais. Ou seja, você teve um alto pico de emoção, você teve um tipo de emoção, seja ele qual for, e o corpo ele responde emocionalmente através de todas essas reações. Por exemplo, o frio na barriga nada mais é do que o deslocamento de ar aqui do diafragma para a parte superior. Então, o ar que vem para cá, juntamente com o sangue, ele vem para cima, gera um vácuo, gera um vazio, automaticamente dá o tal do frio na barriga. Enfim, eu não vou entrar nessa questão biológica e técnica, até porque não é esse o objetivo do vídeo. Mas entenda que tudo isso são as tais respostas emocionais. Vamos lá. Para superar isso, para superar esse tal medo de falar em público, então, o que você precisa entender? Que já que o seu medo não é falar, é falhar, o que você precisa evitar? As falhas. E as falhas acontecem basicamente por 4 coisas. Primeiro delas é a falta de experiência. Quando você não tem experiência de falar em público, quando você não tem oportunidades, quando você não aceita os convites que você tem, você nunca levanta a mão, dá uma opinião, você nunca vai lá na frente fazer uma apresentação, nas apresentações da escola, do trabalho, da escola, lembra o que você fazia? Ficava só segurando o cartaz? Então, se isso aconteceu com você, você perdeu grandes oportunidades de treinar isso, de melhorar isso. E sem esse treino, sem passar por esse processo, é impossível você melhorar. Como toda habilidade humana, para você se tornar melhor, você precisa treinar, você precisa passar pelo processo. Faz sentido? Então segue comigo.
O segundo motivo por que acontece uma falha na apresentação, na fala em público, é a falta de uma estrutura lógica. Quando você não faz um início impactante, um conteúdo relevante, um final emocionante, automaticamente você não tem uma linha de raciocínio. Automaticamente é muito comum que o seu cérebro, a sua mente se perca na sua linha de raciocínio. E aí o que acontece? Você começa devagar, você começa a pensar em outras coisas, se perde no raciocínio, começa a olhar para o rosto, para a fisionomia das pessoas, começa a perceber que elas não estão entendendo, que houve uma desconexão e isso atrapalha a sua performance. Automaticamente você começa a falhar, começa a errar e isso tende a prejudicar a sua performance. A terceira razão por que nós falhamos em falar em público é a falta do autoconhecimento. Você saber quais são as suas limitações, você saber onde falha, você saber como que é a sua performance, como que é a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, tudo isso tem um impacto muito grande. Então qual que é a dica que eu quero dar para você a respeito disso? Sempre quando você for fazer uma apresentação, e mesmo quando não for fazer, até como um exercício de melhora, faça filmagens das suas apresentações. Pegue lá o seu celular, coloque na frente, faça uma filmagem e veja como é que você reage. Mas tente fazer isso exatamente da forma que você faria lá na sua apresentação, para você simular o cenário, para você simular as possibilidades de todos os imprevistos que podem acontecer quando você estiver falando em público. Ok? Combinado? Então, não esquece, terminando esse vídeo, já pega o seu celular, vá para um lugar reservado e filme, treine a sua apresentação para você ver onde você está acertando, aonde você está falhando. E por último, e não menos importante, a falta de conhecimento profundo sobre o assunto. Por quê, gente? Sinceramente, não é porque eu estou passando algumas técnicas de oratória, técnicas para vencer o medo de falar em público, que você vai sair por aí, olha, deixa que eu falo, eu sou expert agora, eu sei o que tem que fazer. Não, você precisa dominar o assunto, você precisa trazer um conhecimento profundo, você precisa ser relevante naquilo que você vai apresentar para as pessoas. E aí é que está o erro da maioria das pessoas. Elas acham que só o seu conhecimento do dia a dia é suficiente para uma apresentação e não é. Quando você vai fazer uma apresentação, você precisa aprofundar o seu tema, trazer conhecimentos novos, trazer, por exemplo, estatística, informações novas, um olhar diferente sobre aquilo que você vai falar. Tudo isso vai te deixando cada vez mais confiante, porque é horrível quando você vai falar em público e aí fica aquela voz na cabeça. Ih, ó, fulano não entendeu o que você falou. Olha lá, você viu quem entrou na sala? Ixi, aquele lá conhece mais do que você. Tudo isso são sabotadores mentais que ficam ali falando na sua mente, consequentemente a sua performance vai ser prejudicada. Então é muito importante que você esteja bem preparado, porque isso vai te dar mais confiança. Sabe aquele negócio de eu treinei, eu sei o que eu estou fazendo, então automaticamente eu posso fazer? Você já fez uma prova que você estudou muito e aí quando você olhou para a prova assim, você, cara, eu sei essa, respondeu tudo certinho? Por quê? Porque você estava muito bem preparado. E falar em público é também uma prova. E se você está bem preparado, com certeza absoluta vai dar certo e você vai se dar muito bem. Mas agora, sabendo de tudo isso, qual que é o próximo passo? O que é que você precisa fazer com todo esse conhecimento que você está tendo aqui? Porque, sinceramente, não é esse vídeo aqui que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida a colocação em prática de tudo aquilo que você está aprendendo. Só que tem gente que não coloca em prática. Só assiste, só vê, só revê e não coloca em prática. Por que não coloca em prática? Primeiro, porque ele não é comprometido com o seu resultado. Então, o estado da consciência é importante. O quanto você quer isso? Talvez você esteja pensando, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido, sou uma pessoa introvertida. Não dá. E a pergunta que eu quero fazer para você, se a sua vida dependesse disso, se os teus maiores sonhos, se os teus maiores projetos dependessem disso, você faria esse esforço? Você iria lá na frente? Não são raros os casos de pessoas que fizeram coisas extraordinárias quando tiveram a sua vida em risco, quando tiveram a vida de quem ele ama em risco. Quem nunca soube de uma história de uma mãe que salvou a vida de um filho de um atropelamento, da boca de um leão, de coisas muito perigosas, coisas que no estado normal ela não teria coragem. Então o que você tem que fazer para colocar em prática? Encontrar quais são os seus motivadores, encontrar o que é que te motiva a ser uma pessoa melhor. E a grande verdade é o seguinte, se você está comigo nesse vídeo até o final, é porque você quer ser uma pessoa melhor. É ou não é?
Então, por favor, coloque em prática tudo que você está aprendendo. Entenda que você vai precisar treinar, entenda que você vai precisar colocar em prática essas técnicas que eu passei para você, e quando você fizer isso, o resultado vai vir. Mas não adianta ficar só assistindo esse vídeo, precisa entrar em ação. Então, minha dica final para você é: qual é o método mais inteligente, mais importante e mais funcional para você entrar em ação imediatamente? É você mudar 3 coisas. Primeiro, o seu foco, ou seja, enxergar a oratória como algo bom. Se você achar que a oratória é algo ruim, algo que não presta, algo que é só para palestrantes, algo que é só para apresentador de televisão, é só para o padre, é só para o pastor, distante de você, automaticamente isso não vai ser bom para você e você não vai ser bom nisso, tá? A segunda coisa é mudar a sua linguagem. Você precisa se empoderar. Não vai dar certo, eu vou conseguir falar bem, eu vou conseguir ter uma performance muito legal. Por quê? A maioria das pessoas, quando vão falar em público, quando vai falar em público, sabe o que ela faz? Ela diz: é muito difícil, eu não consigo, não dá certo. E aí a sua linguagem automaticamente vira uma profecia autorrealizável. E a terceira coisa é a sua fisiologia. Quando você for falar em público, coloque a sua fisiologia em ação. Faça com que o seu corpo transmita confiança, mesmo que lá dentro você não esteja se sentindo confiante. Ter uma postura confiante, cabeça levantada, tronco aberto, voz firme, respirando adequadamente, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Se você gostou desse vídeo, se você vai colocar isso em prática, então dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe, faça tudo isso que vocês já sabem muito bem, faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, marque o nome da pessoa que você acredita que é importante ouvir essa mensagem, ouvir essa dica, e se você, enfim, quiser ajudar mesmo, ajudar muito, pega o link desse vídeo e envie para os seus amigos, que eu tenho certeza absoluta que este conteúdo vai ajudar muito. Mas atenção, nada do que nós aprendemos aqui tem valor se não for colocado em ação. Então lembre-se, coloque em ação tudo que você aprendeu e faça da sua vida uma vida muito melhor. Porque você sabe o quanto é importante falar em público, você sabe o quanto é importante se comunicar melhor. Então coloque isso em ação. Agora, se você quiser um nível mais aprofundado, se você quiser chegar no próximo patamar, se você quiser ajuda, se você quiser que a gente pegue na sua mão para chegar no próximo patamar, o que é que você tem que fazer? Entre em contato com a gente, melhorcursodeoratória.com.br, melhorcursodeoratória.com.br, ou pelo nosso telefone 41 3209 7737. Nós estamos aqui na cidade de Curitiba, tem diversos treinamentos, diversos cursos de Communication Skills, ou seja, habilidades de comunicação, desde oratória, comunicação não violenta, negociação, vendas, enfim, tem um monte de cursos para você melhorar essa habilidade tão importante. Grande abraço do seu amigo Everson Barbosa, nos vemos nos próximos vídeos e não se esqueça de compartilhar com seus colegas. Até a próxima, tchau, tchau!